E aí, beleza? Como você está no vídeo de hoje, eu quero te ensinar uma dica bem simples, mas que pode fazer bastante diferença no seu código, que é o seguinte: como desacoplar o seu código do framework, principalmente quando a gente está falando de uma API REST, uma API que você está usando normalmente algum framework para expor aquele comportamento, como que você pode desacoplar as coisas? Eu vou usar um exemplo bem besta aqui, mas que eu acho que exemplifica muito bem o que eu quero dizer. Então, olha só. Isso aqui é uma aplicação do Next.js, bem simples, não tem nada demais. E uma característica do Next.js é que você consegue criar rotas, né, APIs, aí, digamos assim, facilmente, porque é um framework full stack. Então, para eu criar uma rota, por exemplo, chamada. Vou mudar o nome aqui, vou colocar clients, por exemplo. Clients. Para eu criar uma rota para buscar um cliente específico ou uma lista de clientes, basta eu vir aqui no meu app, criar uma pasta clients e aqui tem um arquivo que começa dessa forma aqui, route.ts, e aí eu posso criar aqui minha rota. Então aqui eu tenho hard-coded dois clientes até o momento. E se eu vier aqui num cliente HTTP, que no caso eu estou usando o Insomnia, só para fazer a requisição, né? Fazer um get lá no localhost, aqui eu vou mudar para clients, e digamos que eu quero buscar o cliente com o ID número 1, né? Então estou passando aqui um query parm, ID número 1, se eu fizer um send aqui, eu vou retornar, né, graças ao meu código aqui, vou retornar a Alice, porque ela é o cliente com o ID número 1. Maravilha, beleza. Qual que é, na minha visão, o problema dessa abordagem aqui? Sim, me enrolei tudo aqui agora. Assim, é, em tese não tem problema nenhum, né? A gente está resolvendo o problema. Aqui, na realidade, a gente provavelmente estaria buscando essa lista de clientes de banco de dados, né? Ou estaria fazendo uma query já no banco de dados. Aqui eu estou fazendo hard-coded só para exemplificar. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem aqui mistureba de código. O que eu quero dizer com isso? Isso daqui, por exemplo, isso aqui pertence ao. Isso aqui é uma coisa, não é nem do Next.js, né? Isso aqui é o new URL, é uma coisa do JavaScript mesmo. Então, isso aqui dá para a gente dizer que é um código JavaScript. Esse objeto request que a gente recebe aqui, ele é uma coisa do Next. Isso aqui é uma coisa do JavaScript. Tá. E isso aqui é uma coisa do JavaScript, né? Do TypeScript, só que isso aqui é uma parte da nossa regra de negócios, digamos assim, né? Então aqui a gente faz a nossa busca. E aqui, finalmente, a gente tem uma outra coisa que pertence ao Next, não é o Next na realidade, né? É uma coisa mais genérica da web, mas o Next meio que implementou, se apropriou disso aqui. Bom, enfim, não cabe, não é essa a questão. A questão é que a gente tem aqui códigos que pertencem a diversas fontes. Então a gente tem uma coisa do Next, tem uma coisa do TypeScript, tem uma coisa que tem um código nosso mesmo. Então tá uma mistureba total. Qual que é o problema? O problema é que se eu quisesse testar essa rota aqui, por exemplo, eu teria que possivelmente usar algum framework que ele moque a requisição HTTP. Se eu quisesse, por exemplo, expor esse comportamento de uma outra forma, não por uma rota API REST, mas, sei lá, por uma fila, de repente, ou, enfim, qualquer outra coisa, uma CLI, né, uma linha de comando, eu teria dificuldades, porque está tudo meio que acoplado aqui do jeito que está, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é sempre que eu posso desacoplar o que é nossa regra, nosso código, né, que faz código do negócio, digamos assim, do código do framework. Né? Esse que eu tento fazer sempre. Então aqui, como é um exemplo bem simples, não vai ter muito segredo, né? Mas numa aplicação mais complexa, isso aqui talvez fosse uma estratégia bem interessante. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia criar, basicamente, aqui uma função separada, uma classe separada, um módulo separado. Aqui eu vou fazer tudo no mesmo arquivo, porque não faz sentido eu ficar separando as coisas agora, né? Porque eu quero só ilustrar esse exemplo. Mas eu poderia ter aqui uma classe nova que eu chamaria de... É, não é ponte, né? Class uh, clients... Uh, find clients by ID. Find clients. Só find clients. Isso aqui seria uma classe. Eu poderia ter aqui, de repente, um método
execute. Esse método, como ele vai ter que fazer uma pesquisa do banco de dados, né, potencialmente, ele teria que ser assíncrono, que ele seria uma promise. E aí a coisa que eu faria seria pegar e fazer isso aqui, ó, const client, que é o cliente que eu vou buscar, moveria essa lógica daqui para cá. Obviamente aqui ele está reclamando que eu tenho que passar um client ID, que eu não tenho mais acesso a ele, né, porque ele está no escopo dessa route handler aqui. Então eu teria que receber esse client ID aqui no parâmetro do meu método execute, que não é um problema. Aqui eu chamaria então, definiria o client ID, eu já diria aqui que ele é um number, na realidade eu diria aqui que ele é um unknown, porque a gente não sabe direito, né? Não tem como saber direito. E aqui a gente desestrutura o client ID. Maravilha. Então a gente já tem aqui parte da nossa regra de negócio do código que pertence a gente sendo movido para uma coisa que a gente eventualmente vai ter controle total. E aqui finalmente eu só retornaria, né? Return client. E eu poderia fazer algumas coisas mais avançadas, né? Por exemplo, eu poderia fazer aqui, ó, if no client, eu poderia tacar um erro, né? Throw new error, client not found. Eu poderia fazer outras coisas aqui, por exemplo, if no client ID, throw new error, tacaria um novo erro, falando que o ID é requerido. E assim por diante. Então eu poderia implementar as regras, né, dessa nossa, enfim, dessa nossa funcionalidade aqui, sem problemas. E qualquer coisa legal que eu estou fazendo aqui, eu estou separando o que é nosso do que é framework. Porque agora, a partir desse momento, eu tenho o poder de fazer o seguinte: vir aqui e falar aqui, const client use case, new client. Dessa forma aqui, ele vai reclamar que eu estou usando antes de declarar. Beleza? E agora, em vez de ter isso aqui misturado junto com uma coisa que é do Next, eu poderia substituir dessa forma aqui. Find client use case.execute, passando aqui o client ID. E como seria uma promise, eu não posso esquecer de dar um await, né, senão não vai dar certo. E beleza. Vamos salvar e vamos ver se continua funcionando. Dá um send, continua funcionando. Parece uma coisa besta, né? Mas o que a gente fez aqui é uma coisa muito poderosa. Porque a partir desse momento, o nosso código ele está separado num lugar que a gente tem controle total e ele não tem mais nada, ele não conhece mais nada de Next, né, do framework ou de qualquer outra coisa aqui do route handler, né? Por exemplo, como fazer um get num objeto URL. Ele não sabe mais nada disso. Qual que é a vantagem? A vantagem é que se eu tivesse aqui então nosso código, né, nosso app, nosso SRC, digamos assim, aqui eu poderia começar a ter alguns use cases. Aqui eu poderia ter o find clients use case. Poderia ter o index.ts aqui. Index.ts. Poderia mover essa classe para cá. Ctrl X, joga aqui. Exportar ela. Export class, blá blá blá. Obviamente a gente precisaria mover o banco de dados, né, que aqui no caso tem memória para cá também. E aqui eu poderia fazer até como se fosse um private clients, desse jeito aqui. E aqui eu teria que fazer um this, não tem problema. E agora eu poderia eliminar isso daqui e importar isso aqui. Então repara só, a partir desse momento, nossa classe, nosso código não sabe mais nada do que do Next.js, né? Isso aqui é um código nosso total. E aí tem algumas outras coisas que a gente faria. De repente, num vídeo futuro eu posso até falar aqui com relação ao acesso de dados, né? Porque no acesso de dados é legal separar ele também do código de regra de negócio. Mas enfim, isso aqui pode ficar para um próximo vídeo. Mas o ponto é que agora o código nosso está separado do código Next.js. E o que é legal aqui? Eu estou usando Next.js, certo? Certo. Mas, se eu tivesse que migrar esse código aqui para um Express da vida,
para um outro framework JavaScript, tipo um Nest.js, não seria tão complicado assim, porque está separado certinho o nosso código aqui. Se eu quisesse usar uma fila, né, quisesse, de repente, quando chegar uma mensagem na fila, rodar esse use case aqui também, sem problema. Se eu quisesse fazer uma mudança na regra de negócio para buscar clientes, sem problema também. Eu consigo agora isolar bem certinho aonde está acontecendo. Então eu diria que saber separar o código que a gente tem do código do framework é uma coisa muito importante, é uma habilidade assim fundamental para escrever um código de qualidade. E mesmo para projetos bobos, é um tipo de coisa que eu tento fazer porque acrescenta bastante na qualidade. E isso aqui está muito alinhado com aquela ideia de ports and adapters, né? Então, ports and adapters eu acho que é um conceito que todo mundo que quer evoluir, dar um passo a mais na qualidade de código deveria entender. Então é isso. Uma dica rápida aí. É, sempre que você tiver uma situação que você está usando o framework, se você conseguir, obviamente, se fizer sentido, talvez seja legal separar a lógica do framework. Obviamente, existem casos e casos, né? Pode ser que em alguns casos não faça tanto sentido assim, porque de repente o framework também tem um negócio de injeção de dependências lá que, enfim, tem várias possibilidades aí, mas de forma geral eu gosto muito de fazer uma abordagem como essa. Se você achou essa dica útil, dá um joinha aí, a gente se vê na próxima. Falou, valeu, tchau, tchau.